Atos no seu capítulo 28. Atos no seu capítulo 28, versículo 1. A palavra de Deus vai nos dizer assim: havendo escapado, então souberam que a ilha se chamava Malta. E os bárbaros usaram conosco de não pouca humanidade, porque, acendendo uma grande fogueira, nos recolheram a todos por causa da chuva que caía e por causa do frio. Versículo 3, toda a igreja juntamente comigo, vamos ler, 1, 2, 3. E, havendo Paulo ajuntado uma quantidade de vides, e pondo-as no fogo, uma víbora, fugindo do calor, lhe acometeu a mão. Pai, nós te louvamos mais uma vez. Te agradecemos por essa noite oportuna, por essa oportunidade que o Senhor nos concede. Creio que o Senhor irá falar conosco. Só para te lembrar, Pai, que eu dependo de Ti, da Sua graça, do Seu amor, da Sua misericórdia. Nós viemos aqui, ó Pai, sedentos por uma palavra da parte do Senhor. Eu tenho certeza que o Senhor irá falar conosco. Muito obrigado por já sentirmos a Tua presença e continuaremos sentindo ela neste momento. Em nome de Jesus. Amém e amém. Meus irmãos, por alguns minutos, por favor, mantenha atenção em mim. Quero ser bem rápido, mas é de saber de todos nós que o livro de Atos, ele vai nos mostrar como Jesus ele continuou a dirigir a sua igreja através do Espírito Santo. Mas como nós temos a ceia ainda, eu quero não fazer uma introdução muito longa. Eu quero partir para aquilo que nós lemos nesta noite, só antecedendo um pouquinho, e é algo que um dia numa saudação na igreja eu até falei aqui, que é sobre Atos no seu capítulo 9, vai nos contar uma das conversões mais importantes da história da igreja. A Bíblia vai nos falar que Saulo ele está a caminho de Damasco, quando de repente uma luz do céu vai brilhar. E quando uma luz do céu vai brilhar, Saulo ele vai cair prostrado em terra. Uns homens que estavam passando por aquele lugar vão pegar Saulo e vão levar Saulo até uma casa, a rua chamada Direita. De repente, Ananias está parado. De repente o Senhor vai chamar Ananias. Ananias vai virar para o Senhor e vai falar: Senhor, eis-me aqui, que o teu servo ouve. Deus vai falar com Ananias: Ananias, Saulo, aquele que é perseguidor, ele está na casa, na rua chamada Direita, e eu preciso que você vá até ele, porque ele precisa que alguém ore por ele. Ele precisa de uma palavra da parte de Deus. Eu imagino Ananias virando para Deus e falando: mas Deus, Saulo, um matador, um perseguidor de cristãos, para que eu vou até Saulo para orar por ele, para pregar para ele? Para que eu vou fazer isso? Só que eu imagino Deus virando para Ananias e falando: Ananias, sabe o teu problema? O teu problema é que tu está atualizado com as notícias da terra, porque na notícia da terra ele é matador, ele é perseguidor, mas na notícia do céu ele é um vaso escolhido para mim. Só para a gente entender um pouco, o problema da nossa geração é estar atualizado com a notícia da terra. Sabe o que aconteceu? A última coisa que aconteceu na rua, sabe de todas as fofocas, mas quando você pergunta de Deus, ninguém sabe. Só que Saulo, quando Ananias ora por ele, imediatamente ele recebe de volta a sua visão. E agora o homem que era perseguidor de cristãos, ele vai começar a pregar para Cristo. E nós vamos notar que o cara que era perseguidor,
agora vai se tornar perseguido. Só que o que me chama a atenção é que agora esse homem que era Saulo, ele se torna Paulo, não porque o seu nome foi mudado, mas por uma questão de nacionalidade. Esse homem agora ele vai estar pregando, vai estar falando da palavra de Deus, e mesmo assim eles vão perseguir ele. Mas o que me chama a atenção e que me ensina muito nos dias de hoje, é que Paulo ele está pregando a palavra, ele está sendo perseguido, ele está sendo prometido de morte, está sendo prometido de ser preso, mas nem por isso ele muda a sua palavra, nem por isso ele deixa de pregar, porque ele sabe que quem prometeu a ele é fiel para cumprir. Só que para a gente caminhar um pouco mais, a gente vai perceber que Paulo agora ele vai chegar em Jerusalém. Quando Paulo vai chegar dentro de Jerusalém, Paulo ele vai começar a pregar. E quando Paulo está pregando, um alvoroço vai se criar. Porque Paulo ele prega contra a lei daquele lugar. Paulo prega contra a religiosidade. E uma outra questão, Jesus veio para ensinar que o evangelho ele é acessível a todos. Porém os judeus achavam que o evangelho era só para eles, que Cristo era só para eles. O que Paulo faz? Paulo está pregando e ele traz alguns gregos para ouvir também a palavra de Deus. Só que quando os judeus vão ver isso, os judeus vão criar um alvoroço, com a intenção de matar Paulo, com a intenção de parar Paulo. Só que os soldados, quando vão saber, a corte quando vai saber, eles vão pegar Paulo e vão levar Paulo preso. Quando eles levam Paulo preso, Paulo vai ficar 2 anos preso dentro de Cesareia. Porém esse homem foi preso, mas ele precisa ser julgado. Todos os julgamentos que Paulo passava, eles não achavam o que julgar Paulo. O que eles vão fazer? Eles vão pegar Paulo e vão apelar para César, que era um juiz maior que tinha na época. A Bíblia vai nos falar no capítulo 27 que eles vão fazer um ajuntado de presos, de prisioneiros, vão colocar no navio para que eles pudessem navegar até Roma. E no capítulo 27 eu quero extrair aqui com vocês algumas lições para a gente também falar um pouco sobre o capítulo 28. Porque no capítulo 27, agora, quando esses homens eles vão ser postos no navio, a palavra fala que esses homens vão começar a navegar, Joel. Só que de repente, eles vão parar em um porto. Quando eles param em um porto, tia Bruna, Paulo vai se levantar e vai falar: senhores, eu percebo que essa navegação não será de muito dano só para o navio, mas também para as nossas vidas. Um conselho que eu vos dou é: não partiremos deste lugar. Só que eu acho muito interessante que a Bíblia ela é cheia de detalhes, e ela vai falar que aquelas pessoas daquele navio, elas davam mais ouvido ao que os marinheiros falavam do que ao que Paulo falava. Eles vão entrar no navio e vão continuar navegando. Só que de repente eles vão se encontrar com uma tempestade. Mas tudo bem, tem uma tempestade que está soprando só de um lado. Tranquilo, dá para a gente ter o controle do navio. Dá para a gente ter firmeza. Só que a Bíblia vai nos falar que de repente vai soprar um vento chamado Euroaquilão, que significa vento que sopra dos dois lados. Não bastava só o vento soprar de um lado, agora o vento está soprando de outro. E a Bíblia nos fala que quando esse vento sopra, eles vão perder o controle do navio. Só que eu gosto das coisas de Deus. Porque, Guilherme, quando o homem perde o controle da vida, Deus assume o controle da vida dele. Só que agora esses homens estão dentro do mar, no meio do oceano, à deriva. Qualquer vento que vem, joga eles para um lado que quiser. E o versículo 20 vai falar que já havendo muitos dias,
eles não viam nem o sol, nem as estrelas. Eles perderam toda a esperança de serem salvos. Está todo mundo dentro do navio agora, acabou a esperança, vai todo mundo morrer. Só que Paulo vai se levantar, e aquilo que eu já falei aqui, eu volto a repetir: sempre que um ambiente estiver em crise, Deus vai procurar um profeta que esteja disponível para ser usado por Ele, porque está todo mundo preocupado com a tempestade. Quando Deus vai olhar lá de cima, Deus vai ver que dentro do navio tem um Paulo de joelho buscando a Deus. Sabe o que eu me alegro ainda nesses dias? É porque enquanto nós vemos muitas pessoas que estão preocupadas com o que vai acontecer aí fora, ainda existe um Paulo que está de joelho dentro do navio. Só que Paulo vai se levantar e vai falar com eles: senhores, eu avisei, diácono Elias não era para ter partido. Só que eu posso te falar um negócio? Quando nós não damos ouvidos à voz de Deus, nós sofremos consequências. Pare para notar que Deus usou a boca de Paulo para falar: essa viagem vai ser de muito dano. Só que eles não estavam nem aí. Paremos para notar que nas nossas vidas, antes de o juízo de Deus, ou antes de alguma coisa acontecer, Deus sempre nos avisa. Deus não é um Deus de bagunça. Deus não é um Deus de confusão. Deus avisou, não quiseram dar ouvido à voz de Deus, então Deus deixou ir por meio da tempestade. Só que Paulo vai falar com eles: mas eu posso falar um negócio com vocês? Não era para a gente ter partido. Só que vocês podem ficar todo mundo tranquilo. Paulo fala: tem de bom ânimo. Por quê, Paulo? Porque não vai se perder a vida de ninguém dentro desse navio. Porém, sempre tem um porém, o navio vai se perder. Mas quando eu li esse trem, eu fiquei assim, encucado. Mateus Júnior, não vai se perder a vida deles, mas o navio vai se perder. E eu comecei a pensar, pastor Josias, que o navio trazia segurança para eles. Dentro do navio ele estava no conforto, ninguém se lembrava de Deus. Aí sabe o que é que Deus falou? Eu vou tirar o navio, mas eu vou te manter de pé. Mateus Júnior, mas como assim? É porque o navio faz eles perderem a conexão com Deus. Então, vereador Arilson, tem muitas coisas que Deus tira da minha vida, não é porque Deus é ruim, é porque Ele prefere me ver perdendo coisas do que Ele me perder. O problema de muita gente é que pediu a Deus o carro, a casa, Deus deu, parou de ir na igreja. Eu comentei sobre uma pessoa, não vou falar nome, mas que estava buscando uma bênção para Deus. Durante um ano eu vi essa pessoa vindo nos cultos. Quando Deus entregou a bênção para essa pessoa, sumiu. Só que aí, quando Deus tirar, a primeira coisa que a pessoa fala: Deus é ruim. Mas Deus não é ruim. Ele prefere que você perca coisas do que ver você perdendo Ele. E o que traz tristeza em nossos corações é pararmos para perceber que tem muitas coisas nos dias de hoje que está tirando o nosso foco da presença de Deus. Só que eu me incluo nisso, e a palavra de Deus para nós nesta noite é: eu vou tirar aquilo que está te trazendo conforto, mas eu vou te trazer para mais perto. Só que é interessante que Paulo, Kika, projeta para mim capítulo 27, versículo 23. Porque Paulo vai virar para eles e vai falar o seguinte:
não vai se perder a vida de nenhum de vós. Só que o povo poderia virar para Paulo e falar assim: mas Paulo, você está doido? Você está tirando essa coisa da cabeça? Só que Paulo vai virar para eles e vai falar o seguinte: porque esta mesma noite, o anjo de Deus, ali está o anjo ou um anjo, tá? O anjo. Se temos o anjo, temos a teofania, o próprio Deus se manifestando. Interessante, Joel, que Deus, para pelejar por eles no meio do mar, não mandou um anjo. Deus viu eles em aflito no meio do mar e Deus falou: não, eu não vou mandar um anjo não, sou eu que vou descer para pelejar por ele. Nessa luta não tereis que pelejar, o Senhor pelejará por vós e vós calareis. Só que eles vão continuar navegando. Quando Paulo acaba de falar com eles, a Bíblia nos fala que tinha uns homens dentro do navio. E isso aqui vai pegar. Sabe por quê? Tinha uns homens dentro do navio, tia Bruna. E quando esses homens começaram a ver que as coisas apertaram, Meriane, sabe o que eles fizeram? Eles pularam do navio. Só que Paulo se levantou e falou: marinheiros, eu não tenho compromisso com quem está fora do navio. Deus tem compromisso com quem está dentro do navio. Se quiser pular, pula, mas não vai falar depois que foi por culpa nossa, porque Deus não tem compromisso com gente que está fora do navio. Se quiser pular, pula, mas Deus não tem nada a ver com isso. Deus tem compromisso com quem está dentro do navio. Só que Paulo vai virar e vai falar: senhores, há muitos dias vocês não comem, há muitos dias vocês não se alimentam, vocês precisam se alimentar, vocês precisam comer. E aqui me ensinou algo muito bonito, porque a igreja de Cristo, hoje nós estamos numa Santa Ceia. A Santa Ceia para nós é a comunhão, e Paulo está me ensinando aqui a comunhão. Paulo, ele não está se preocupando com ele, gente. Paulo está se preocupando com aqueles que estão no navio com ele. E eu li essa semana uma frase que me chamou muito a atenção, que um crente de Cristo, dá para você ver que ele é um bom crente de Cristo, quando ele tem a mente de Cristo. Mateus Júnior, mas o que é a mente de Cristo? Cristo veio na terra, morreu por um monte de gente que não merecia, mas ele falou assim: não, alguém precisa de mim. Se eu não morrer, um monte de gente não vai ter acesso à salvação. Então a mente de Cristo é isso: eu não penso em mim, eu penso nos meus irmãos. E sabe o que eu estava parando para pensar, e eu acho que eu já falei isso aqui uma vez na igreja, que a igreja de Cristo, Joel, ela não pode ser um saco de batata. A igreja de Cristo precisa ser o purê de batata, porque no saco de batata nós temos união, mas no purê de batata nós temos a unidade. Interessante que para virar o purê de batata, o que você tem que fazer com a batata? E a igreja de Cristo se torna uma unidade quando nós aceitamos. Se o irmão está passando pela prova, nós estamos passando por ela juntos. Só que infelizmente a nossa igreja é um saco de batata. Não estou falando dessa igreja, estou falando da igreja em geral. O saco de batata, as batatas estão tudo dentro
dentro do saco, mas elas não estão juntas. E infelizmente, dentro da igreja hoje em dia, está todo mundo procurando seu próprio interesse. Se o meu irmão precisa, eu já estou cheio de problema, eu vou caçar problema do irmão para quê? Só que a palavra de Deus para nós hoje é: não seremos saco de batata, nós seremos o purê de batata. Vamos ser amassados juntos, quebrados juntos, mas nós seremos uma unidade para a glória de Deus. Capítulo 28. Porque esses homens, após uma longa navegação, eles vão chegar em uma ilha, e essa ilha se chama Malta. Versículo 2 para mim, para pensar comigo, porque o texto vai nos dizer isso, não é Mateus Júnior que está dizendo. O texto vai nos dizer que os bárbaros usaram conosco de não pouca humanidade, porque acendendo uma grande fogueira. Tem um povo agora chegando do mar, no meio de uma tempestade, está todo mundo com frio. Só que sabe o que é interessante? É que quando os bárbaros veem aquele povo chegando, eles acendem uma fogueira. E eu parei para perceber que quem acende a fogueira é o Espírito Santo. Só que nos recolheram a todos por causa da chuva que caía e por causa do frio. Versículo 3. E havendo Paulo ajuntado uma quantidade de vide, e pondo-as no fogo, uma víbora, fugindo do calor, lhe acometeu a mão. Porque os bárbaros acendem o fogo. Só que o fogo uma hora apaga. Se ninguém botar mais lenha no fogo, o fogo apaga. Só que eu imagino Paulo: opa, os bárbaros usaram conosco de não pouca gentileza, acenderam o fogo. Só que Paulo está vendo todo mundo em volta da fogueira se esquentando. Mas calma aí, esse fogo vai apagar. Ninguém quer manter o fogo aceso. Paulo se levanta. E ele vai pegar graveto. Eliane, eu vou jogar essa pro ar, não sei quem vai pegar. Porque quem acende o fogo é o Espírito Santo, mas a responsabilidade de manter ele aceso é minha. Só que nos acostumemos, porque o fogo está queimando. Kika, volta no 2 rapidinho. O fogo está queimando, só que tem uma chuva caindo e está frio. Pastor Jonas, a chuva cai querendo apagar o fogo, mas o fogo está de pé. Eu vi um glória bem baixinho. A chuva está caindo falando assim: eu vou te apagar, mas o fogo ainda está de pé. O vento frio está soprando, talvez a fogueira faz até assim de lado, só que o fogo ainda está de pé. Só que, versículo 3 para a gente encerrar. Que Paulo, ele vai ajuntar uma quantidade de vides, ou de gravetos, como você preferir. E o interessante é que Paulo não junta um graveto. Agora vamos voltar na unidade. Paulo não junta um graveto, porque se Paulo Meriane pegar um graveto e botar no fogo, o graveto vai queimar, o fogo vai apagar. Ele junta uma quantidade de gravetos. Só que pare para notar que quando ele vai pegar os gravetos, no meio dos gravetos tem uma víbora. Aqui as coisas estreitam, porque tem uma víbora no meio dos gravetos, com cor de graveto, jeito de graveto, estatura de graveto, mas quando colocou no fogo,
a víbora se revelou. O problema é que no meio da nossa igreja a gente tem gravetos, nós temos. Mas também tem víbora. E um dia me questionaram, falaram: Mateus Júnior, você já parou para perceber que quando a gente era criança, lá na frente os demônios se manifestavam, as pessoas expulsavam, que não sei o que lá, e hoje é difícil a gente ver um demônio se manifestando? Aí eu falei com a pessoa: é verdade, mas agora eu vou te falar uma verdade mais ainda. Infelizmente os demônios nos nossos dias estão pegando o microfone, estão cantando, estão pregando, estão dando profetada, e nós está assim: eu recebo. Quando na verdade é víbora que está atacando veneno para matar. Só que eu louvo a Deus ainda que tem graveto que queima. Porque quando joga no fogo, a víbora não aguenta e vaza fora. Só que eu louvo a Deus pela vida dessa igreja, porque graça, mas antes de eu falar isso aqui, é para ser mal educado mesmo. Dá um toquinho no seu irmão e fala assim: se é víbora, se é graveto. É víbora ou é graveto? Fala assim: mas se for víbora, fala com ele: se for víbora, o fogo do Espírito Santo vai te pegar aqui hoje. Mas eu louvo a Deus, porque nessa igreja todo mundo é graveto. E deixa eu te falar uma outra coisa, que tem dia que o graveto vai chegar na igreja e o fogo dele vai estar querendo apagar. Só que quando nós chegamos aqui, nós nos reunimos com outros gravetos, e o fogo do Espírito Santo nos aquece e nós continuamos de pé. A chuva e o frio que cai são as adversidades da vida. Só que toda vez que a chuva e a adversidade da vida quiser te pegar, e o fogo começar a apagar, se lembre, nós somos uma unidade. Corre para cá, se aquece com outro graveto, porque esse fogo não vai apagar. Projeta para mim, Kika, para a gente encerrar, Levíticos capítulo 6, versículo 12. O fogo, pois, sobre o altar arderá nele. Isso aqui é uma profecia, tá? Não se apagará, mas o sacerdote acenderá lenha nele cada manhã, e sobre ele porá ordem o holocausto, e sobre ele queimará a gordura das ofertas pacíficas. O fogo arderá continuamente sobre o altar, e não se apagará. Volta no 12. Para perceber que para o fogo estar aceso, primeiro tem que botar a lenha toda manhã. Porque tem gente, Arius, que quer que o fogo queima, mas não ora, não lê a Bíblia. E como é que eu vou querer que o fogo queima, Rayane, se eu não oro e não leio a Bíblia? Outra coisa, e sobre ele porá em ordem o holocausto. Para o fogo estar aceso, precisamos ter ordem no nosso viver. Tem crente que só vive em indecência, mas não vive em ordem. Nós temos que viver em ordem e decência, porque as coisas de Deus não é bagunça. E terceiro, e sobre ele queimará a gordura das ofertas pacíficas. Terceiro, nós devemos todos os dias entregar a nossa vida como sacrifício agradável perante Deus. Feche os seus olhos, Pai. Eu te agradeço por esse momento, por essa palavra, por ter falado conosco. E eu creio, ó Pai, que mediante as adversidades da vida,
o fogo ele tenta ser apagado. Víboras, ó Pai, muitas vezes no meio de nós que tentam nos fazer parar. Mas a tua palavra foi pregada. E como eu sempre oro ao Senhor, Pai, eu não quero que a minha palavra ela produza movimento. Para mim não vai adiantar nada as pessoas virem aqui enquanto eu prego, pularem, sapatearem, falarem em língua. E no dia da manhã não saberem nada daquilo que eu preguei. Mas o que eu te peço, ó Pai, como sempre, é que a minha palavra que foi pregada, por intermédio, ó Pai, do Senhor, que ela produza frutos, ó Pai. Que quando esse fogo começar, ó Pai, se apagar, essa pessoa venha se lembrar que a tua palavra foi pregada e que esse fogo não irá se apagar. Eu louvo a Deus pela vida dessa igreja. Louvo a Deus pela vida desse povo. E que essa palavra possa estar guardada, ó Pai, em nossos corações. Eu te entrego a vida dos meus irmãos. Te entrego a vida desta igreja, da direção, ó Pai. E que o Senhor possa estar sempre conosco. Nós sabemos que o fogo ele não só simboliza, ó Pai, movimento, mas principalmente, ó Pai, simboliza vida. E eu louvo ao Senhor porque essa é uma igreja que o fogo do Espírito Santo está aceso. Não só por causa do movimento, mas principalmente porque nós chegamos aqui e sentimos a presença do Espírito Santo. Eu te louvo, ó Pai, te agradeço e te exalto em nome de Jesus. Amém. Agradeço a minha oportunidade.